Bom dia para vocês que acompanham a Notícia Pro Trabalho. Hoje é de quinta-feira, dia de falar de cultura prevencionista. Vocês sabem, quem já acompanha o nosso programa, que esse quadro é inspirado nos trabalhos dos pesquisadores da Fundacentro, que trabalham com a questão da saúde e segurança do trabalhador. E também desse meu convidado, Marquinhos, presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho, e também é um dos nossos mentores aqui. Você está licenciado, né, Marquinhos? Sim, licenciado. Eu sou pré-candidato a deputado federal, né? Então estou licenciado do Sindicato dos Técnicos. E aí a gente resolveu entrar ao vivo com o Marquinhos nessa quinta-feira exatamente por causa disso. Nós estamos vivendo um momento no mundo inteiro e no país onde o nosso movimento sindical, do qual eu pertenço, sou cria, né? Está passando um abalo muito grande sobre a credibilidade dos nossos sindicalistas, até alguma coisa relacionada ao nosso antigo presidente, nosso ex-presidente da República, o Lula, e outros escândalos relacionados ao movimento sindical, não só ao presidente. Sim. Então a gente já está sofrendo um abalo do movimento sindical lá. A política, né? E a política sempre teve escândalos, sempre teve problemas desse tipo, né? Um país tão mas a gente está num mas... momento onde o descrédito na política está mais intenso ainda. E aí você que é um sindicalista, que mesmo estando no meio dos sindicalistas, que nessa fase que os sindicalistas estão sendo mal vistos, você é um sindicalista que é respeitado por todos os outros sindicalistas, é bem visto pela população, é bem visto pelos sindicalistas, é bem visto pelos sindicalizados, e aí você resolve se candidatar a deputado federal. Quando você resolve se candidatar a deputado federal, por causa de toda essa situação, as pessoas te cobram enquanto político, e por que você, Marquinhos, acredita que vai conseguir mais resultados para a saúde e segurança do trabalhador dentro da política do que efetivamente dentro do sindicato dos técnicos de segurança do trabalho? Excelente pergunta essa daí. O importante dizer é que no meio político e no meio sindical tem pessoas boas. Muito boas. Tem muita gente com vontade de trabalhar, tem muita gente com vontade de fazer as coisas direito. E a gente não está falando só do partido do Marquinhos, não. A gente está falando de todos os partidos. De todos os partidos ainda tem muita gente boa. Ainda tem muito político sério. E é isso que me leva a estar participando dessa eleição. Porque nós entendemos da seguinte maneira. O movimento sindical, ele está passando por um momento complicado, principalmente com a reforma trabalhista. E nós, enquanto representantes de uma categoria, nós estamos vendo a necessidade de estarmos presentes. E nós chegamos à conclusão, por sermos uma categoria tecnicista, que todos os técnicos de segurança são tecnicistas, mas a gente chegou à conclusão que se nós não adentrarmos a política, que a política para mim também é muito linda, é muito importante, e nós fazemos política a todo momento, Regina. É verdade, Marquinhos. Não é verdade? As pessoas falam assim, eu não gosto da política, eu não voto, meu voto é Lula, não sei o quê. Isso já é uma política. Você sabe que até... É a tua política de não fazer política, mas é uma política. Até dentro da nossa própria casa, nós fazemos política. A todo momento, ou seja, a política, ela é importantíssima e ela está dentro de nós. É que a gente confunde essa palavra política de politicagem. Que a politicagem é o que nós estamos vendo hoje. É a corrupção, tá? Isso daí sim é politicagem. Então as pessoas confundem. Quando as pessoas pararem de ver esse lado, vão entender que se nós se envolvermos mais com a política limpa, nós vamos conseguir fazer um país melhor. Quando elas participarem da vida pública. Exatamente. Né? Eu digo, você sabe um exemplo que eu falo? Por que a gente vê muitas praças aqui em São Paulo, praças bonitas, que não são frequentadas por moradores de São Paulo? Não são frequentadas pelas pessoas que pagam seus impostos em dias. Por quê? Porque outros tomaram a praça, não levando em consideração, são os mendigos, são os drogados, aquilo. Por quê? Porque nós não ocupamos o nosso espaço. Enquanto a gente não ocupar o nosso espaço dentro da política, discutindo uma política boa, interessante, uma política saudável, sem corrupção, nós vamos estar à mercê desses que gostam de roubagem. Por isso que o Marquinhos está entrando num campo totalmente diferente do meu, está tentando também conseguir, porque nós só vamos conseguir uma qualidade de vida melhor, um prevencionismo melhor no Brasil, se nós tivermos pessoas
com o nosso DNA prevencionista, que eu falo que é o sangue nas veias, que vivenciou e que viveu dentro da política para poder fazer o quê? Leis a favor do trabalhador, porque quando você fala em prevenção, você fala em qualidade de vida. Ou seja, e não só a lei, a fiscalização sim, também, né? Sim, tudo eu isso. sou jurista, eu pego muito no pé disso. Eu falo que lei sem E o que sanção, falta hoje é fiscalização. que lei em sanção é igual relâmpago sem trovão, só faz barulho e não produz efeito. Já dizia meu professor, meu grande professor de direito, que era Ademar Castilho, né? Isso não é uma frase minha, é uma frase dele. O Ademar Castilho já dizia: lei sem sanção é igual relâmpago sem trovão, só faz barulho e não produz efeito. Então, mas para que ela tenha sanção, nós todos somos fiscais. O povo é fiscal, né? Quem não cobra é cobra. Você elege o deputado, esquece dele lá. Você elege o vereador, esquece dele lá. Ele não vai lembrar de você também. Exatamente. Não, ele vai ter outras pessoas lembrando ele lá de outros interesses e não vai lembrar de você também. Você sabe, em cima dessa sua fala, é importante dizer, frisar muito bem. Nós, prevencionista, quando eu falo prevencionista, Regina, eu falo assim, aqueles profissionais que vivem a favor da prevenção. Se eu falar prevenção da saúde, eu estou falando de prevenção, de prevencionismo. Se eu falar prevenção do meio ambiente, eu estou guardando a maior riqueza nossa. Se eu falar em prevenção de acidentes, eu estou preservando a integridade física do trabalhador. E se eu falar ainda mais que todo o prevencionismo, o incêndio, por exemplo, que aconteceu aqui esses dias aí, que teve esse incêndio grande, que houve o desabamento do prédio. Se nós tivéssemos prevenção e tivéssemos observado os preceitos prevencionistas, nós não teríamos essa catástrofe, esse monte de coisa que está acontecendo agora. Então, o prevencionismo, para nós, enquanto candidato, vai ser a nossa bandeira. Uma bandeira que não tem partido, que não tem ideologia e que é única. Ela não tem lado. E todos nós somos brasileiros e nós vamos lutar a favor do prevencionismo e tudo disso. Então, para que discutir? A bandeira nossa é verde e amarela, e o verde que significa prevenção, segurança. A prevenção. Marquinhos, então a gente está entendendo a sua visão, a necessidade de você abraçar essa candidatura. Então é muito mais além do cargo efetivo, né? Sim. É a questão mesmo de você levar para as bancadas que decidem, que influenciam no país, esse olhar para a prevenção. Exatamente. Principalmente nesse momento que teve essa reforma trabalhista e que teve toda essa mudança na nossa legislação, na nossa CLT. Marquinhos, quais você acredita, quais serão os seus principais desafios enquanto candidato a deputado federal? É o convencimento da categoria, principal ainda, é o convencimento da categoria da importância de nós termos pessoas com conhecimento de causa. O que ocorre? Nós, quando a gente vai falar sobre política, geralmente as pessoas utilizam todos aqueles jargões normais. É social, é social, é o político, é o financeiro, tudo isso. E a bandeira prevencionista é uma única. É prevenir para não remediar. E dessa maneira, uma pessoa que vivenciou, por exemplo, eu tenho 37 anos na área prevencionista, eu sei o que é estar dentro de uma empresa e tentar colocar aquilo que eu aprendi nos bancos escolares, que é bom para o trabalhador, que é bom para o empregador. Mas a dificuldade, por quê? Tudo que é prevenção gera custo. O nome custo é o que dificulta a prevenção. E acontece que o custo maior é com a reparação. É com o resultado quando Exato, não há prevenção. Com a reparação. Que é com a morte do trabalhador, que é com a lesão do trabalhador, um monte de gente dependendo da previdência do governo por causa de acidentes de trabalho. Vamos pegar esse acidente que ocorreu aqui com aquele prédio ali que foi desmoronou no incêndio, no Paissandu. Nós estamos aqui do lado. Notícia para Trabalho tem alcançado gente de todo o país, inclusive de fora de São Paulo, de fora do país, aliás. E para quem não sabe do que o Marquinhos está falando, a gente teve recentemente um grande incêndio aqui na cidade de São Paulo, no Lago do Paissandu. Um dos muitos prédios da cidade que ainda se encontram desocupados, teoricamente, porque daí a gente vê tudo fechadinho por fora, mas dentro tem um monte de gente que invadiu, morando lá por dentro. falta de moradia, morando lá dentro, famílias, né, crianças, idosos, enfim, todo tipo de pessoa lá, é a sociedade da sociedade tentando se organizar e sobreviver.
e aí esse prédio veio abaixo nesse incêndio recentemente, uma fatalidade levando à morte várias pessoas. Agora, você imagina, esse prédio, ele já teve vistorias, existe lei estadual, existe lei municipal, que aquele prédio, ele já estava condenado. Não por desmoronamento, mas um incêndio, porque se você tem aqui nas suas instalações uma obrigatoriedade de manter equipamento de combate a incêndio, pessoas treinadas, simulados de abandono, E tudo isso um prédio pode... daquele lá com pessoas que não têm onde morar, levando um monte de material, uma carga de incêndio sem precedentes, as fiações elétricas tudo feito gambiarras, material ali usando materiais inflamáveis, usando fogo ali dentro, gás, tudo ali dentro. E a gente tinha a questão da água lá também, né? O que você não tinha água lá embaixo. E não tinha água para combater o incêndio. Você imagina o que não aconteceria? E tinha água no subsolo, né? Sim. Que eles tiveram relatos de águas no subsolo, porque o uso da água indevido também estava causando dentro de um dos estacionamentos erosão, né? Erosão da terra então, e tudo mais. Você imagina, se nós trabalhássemos com prevenção nesse país, nós não teríamos aquela catástrofe. Isso seria uma prevenção pública, claro, né? Nós estaríamos evitando, salvando vidas. O gasto necessário e a quantidade de pessoas hoje que estão ali na frente. Todas... Ainda é um fechar dos olhos muito grande da Sem sociedade dúvida para a nenhuma. questão de trabalhar Agora, a pauta prevencionista? Exato. Então, qual seria o objetivo? Sobre a desculpa do custo? Qual seria o objetivo de uma candidatura prevencionista? Seria a conscientização, é claro, através de muita conversa. E ainda sou favorável àquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Que você consegue convencer. É um hoje, amanhã dois, tal. Então, vamos dizer, um projeto a nível federal, de um projeto de prevencionismo brasileiro. Ou seja, nós termos bancadas prevencionistas. É importante porque as pessoas vão falar da prevenção antes da reparação. É utopia? Eu não acho que é utopia. É um início de um longo caminhar. Se vai ser agora, só Deus sabe, mas é o início. Então você acredita que influenciar as nossas bancadas na questão do prevencionismo é um dos caminhos? Sem dúvida. Muito e a mais, candidatura pode auxiliar nesse processo. Exatamente. Como é que os técnicos têm reagido, né? Você já tem anunciado isso desde quando? De janeiro você já tem comentado a sua pré-candidatura? Nós temos falado bastante tempo, antes mesmo da pré-candidatura, sobre a importância de estarmos envolvidos com a política. E como que os técnicos reagem? O que eles falam? O maior problema das categorias dos técnicos de segurança que eu represento como presidente e hoje licenciado, a dificuldade deles entender que nós somos muito tecnicista, nós gostamos muito de lei, obedecer lei. Só que toda essa lei, ela é feita por alguém que muitas das vezes não tem o conhecimento de causa. E às vezes a lei não dá para se colocar, não é factível dentro do local de trabalho. Ela foi idealizada numa estrutura que na realidade não conhece o campo de trabalho. Não conhece o campo de trabalho, é isso. Ela tinha objetivos nobres, mas Exato. ela não tinha conhecimento para. Quantas leis que estão engavetadas foram aprovadas, mas estão engavetadas por não conseguir colocar em ação? E Marquinhos, deixa eu te perguntar. Como eles estão reagindo a isso? Quando você fala, quais são as principais objeções que você encontra? Primeira, os nossos profissionais, eles não entendem que o movimento sindical e a política, eles são pontos antagônicos. O movimento sindical defende o trabalhador, a qualidade de vida, as condições, os benefícios, tal. E a política, ela faz a legislação, ela trabalha isso daí. E as pessoas sempre cobram, mas eu nunca tive um sindicato próximo. Eles não conseguem entender a estrutura. Exato. Que um responde pela ajudar na fiscalização, Trabalho, ajudar no levantar dos problemas, dos obstáculos, e o outro, a outra frente na legislação, que dará embasamento para dizer o que é, como, quando, onde, porquê e consequências. Exatamente, é isso mesmo. É essa a dificuldade que os técnicos têm, eles não conseguem ver quais são, eles acham que é tudo a mesma panela. É muito importante o que você falou, é isso mesmo, não consegue distinguir uma coisa da outra. E nós temos que colocar isso numa balança e igualar.
tanto conhecimento técnico como conhecimento político. Ou seja, hoje o cidadão não sabe o que faz um deputado. Ele não consegue saber. Aí ele não consegue fiscalizar. Então o cara promete o que ele quer. Hoje não tem ideologia, viu? Não tem ideologia, porque eu digo o seguinte, existe o candidato guarda-chuva. O que é o candidato guarda-chuva que eu digo? É aquele que pega várias bandeiras e ele não conhece nenhuma delas. Mas aquilo ali é o cabo eleitoral dele. E quando ele está lá, ele não consegue atender no geral todo mundo. E a nossa proposta é uma só. É o prevencionismo, é falar sobre a prevenção. Quando eu previno, eu evito que aconteça. É esse o papel nosso. Entendi, Marquinhos. E você, quando você está licenciado do Sintesp, você continua a receber salário? Porque é uma curiosidade que as pessoas têm, né? Regina, não recebo nenhum centavo. Podem procurar, inclusive, a partir do momento que você se licencia, você deixa de fazer parte daquele trabalho e você deixa de receber também as suas ajudas de custo. Porque a gente não tem salário no sindicato, viu? Aí a gente agora, tem ajuda de custo. Agora vem minha outra curiosidade, né, Marquinhos? Você sabe que jornal é perguntar no fim, então lá vou eu estamos perguntar, aqui para tentar, né? É claro. Lá vou eu perguntar, porque campanhas são custosas financeiramente, sim, porque no nosso país ainda a campanha ainda ela é uma máquina de gerar dinheiro, de gerar negócios. É uma coisa que poucas pessoas falam, mas a campanha ainda é isso. Assim, né? Vai aparecer um monte. E como é que você pretende fazer? Você tem esses recursos já para poder fazer a campanha? Como é que funciona esse processo? Regina, você tá indo com a cara e com a coragem, amigo? Regina, é cara e coragem mesmo. É colocando a cara à disposição. Não temos condições financeiras, não temos dinheiro de campanha, não temos nada por enquanto ainda. O que nós estamos pretendendo. E quantos votos precisa para ser eleito um deputado federal? Só Deus sabe, viu? 70, 80 mil votos. Tá? É difícil? Mas não é impossível. Nós somos uma categoria prevencionista de mais de 2 milhões. É isso que eu queria ouvir. Quantos vocês são? 2 milhões de prevencionistas atuando a favor da vida e da saúde dos trabalhadores. Dá para termos um deputado federal. Dá para ter vários deputados a nível federal. Agora, dá. Só tem um. Vários dá, mas será que a gente consegue um? Só temos um que é conhecido, que estamos tentando, vamos pleitear essa vaga. Difícil mas não impossível. Repete, quanto é a categoria? 2 milhões de prevencionistas. Quando eu digo prevencionista, são todos esses que englobam a prevenção. Saúde, combate a incêndio, acidentes de trabalho, meio ambiente, os fisioterapeutas, a alimentação. Tudo isso é prevenção. Eu previno a doença, eu previno um acidente, eu economizo dinheiro. E o que você acha que você vai fazer como deputado lá que possa fazer a diferença na saúde e segurança do trabalhador? Olha, principalmente, Regina, nós temos que rever quem é os idealizadores para fazer leis e normas. Isso daí é o principal. E também fortalecer as categorias, fortalecer o prevencionismo de um modo geral. Porque tem várias categorias que gostam de trabalhar, até trabalhos voluntários tem, porque não tem uma legislação específica para isso. Diferente do Brasil, como estão os outros lugares do mundo? Nos outros lugares do mundo, nós somos um país, infelizmente, que não é prevencionista. Nós somos imediatistas e queremos o retorno rápido. E não dá para se fazer prevenção com retorno rápido, porque você tem que investir. Só que, e nos outros países não, por passar por problemas de guerra, reestruturação do país, eles têm uma nova visão. E hoje um trabalhador no Japão, um trabalhador em outro país fora daqui, eles têm uma visão diferente do prevencionismo. Ou seja, primeiro a prevenção é valor e não custo. E é onde que você tem o quê? Você não tem acidentes. Então a principal questão vai ser trabalhar culturalmente. Culturalmente, a educação. Educação, até dos legisladores que vão influenciar nessas aprovações. Regina, a palavra correta. Educação. Já tem muito projeto de lei aí nessa manguinha, Marquinhos? Se você for eleito, porque, repete, quanto é a categoria? 2 milhões de prevencionistas. 2 milhões de prevencionistas. Que podem fazer a diferença. Quantos em São Paulo? São Paulo, nós temos aí em torno de 800 a 1 milhão de trabalhadores.
1 milhão de trabalhadores em São Paulo. Tem que ter muito projeto na manguinha, né, Marquinhos? Qual seria o seu principal projeto? Olha, o principal projeto é fazer com que o Legislativo Federal respeite o trabalhador, respeite as categorias que trabalham no prevencionismo, porque é um filão diferente. É um filão diferente. Então, qual que é a bandeira? A bandeira única é trabalhar em prol do prevencionismo a nível Brasil. Ouvindo todas as categorias, porque, como eu te falei, não tem bandeira. Ou seja, todas as categorias têm um problema. Hoje nós temos aí assédio em todos os tipos de trabalho. E isso está causando um grande prejuízo, inclusive para a questão previdenciária, tudo isso. É o papel que a gente vai fazer. Trabalhar isso e, viu, nós estamos também aceitando sugestões dos nossos prevencionistas, que tragam também bandeira para que a gente possa defender. Nós não vamos ser a candidatura Marquinhos, não é a candidatura Marquinhos, a candidatura é prevencionista. É uma pessoa, por enquanto, lutando com essa bandeira para que a gente tenha amanhã voz dentro do parlamento para mudar o sistema que hoje é somente curativo e não é preventivo. Nossa, mas o tempo voa quando a gente está com o Marquinhos. Marquinhos, eu quero agradecer a sua presença aqui na Notícia para o Trabalho, desejar sucesso na sua candidatura, que o que a gente imagina, né, que tenha provocado um pouquinho a discussão, né? Vocês vão ter aí, a gente vai ter, enquanto população, vários candidatos a deputados de diversos partidos e bandeiras. Lembrando que essa visão que a gente tem aqui da notícia é que realmente tem gente muito boa em todos os lugares. Infelizmente, assim como na ordem dos advogados, assim como no jornalismo, assim como no movimento sindical, tem algumas pessoas que estão agindo diferente do que deveriam agir enquanto bandeira da atividade que enquanto estão ideologia, inseridas, né? enquanto ideologia. Quem é ruim a gente tem que tirar do meio. E quem é bom, a gente tem que saber separar o joio do trigo. Exatamente. Pessoas então, boas tem muito. Hoje a provocação com a entrevista com o Marquinhos, no nosso quadro Cultura Prevencionista, não é... Vocês vão votar em quem vocês quiserem, né? Mas é que a gente discuta a política. Sim. E de que maneira entenda a política, entenda o que um deputado, o que a gente vai esperar de um deputado, o que a gente vai cobrar dele, o que ele pode te prometer. Né? Hoje não foi esclarecido tudo aqui, vão ter outras entrevistas com outras pessoas em diversos outros quadros da notícia, de diversos outros partidos também. A gente vai convidar algumas pessoas que a gente conhece, que tem alguns trabalhos sérios que estão relacionados com o tipo de notícia que a gente forma, no caso aqui, a saúde e segurança do trabalhador. Mas hoje a ideia era provocá-los, né? Dessa consciência, né? A gente está ouvindo falar muito do novo, né? O que é o novo? Né? O que é o novo na política? Né? O novo na política é a nossa participação enquanto cidadão. Ideias novas, né? É a nossa participação, porque o outro vai ser sempre ser um ser humano. Verdade. Tentando de novo um caminho. Seja lá quem a gente eleger, esperamos eleger várias carinhas novas, mas a gente já elegeu o prefeito novo. Né? Estamos satisfeitos com o prefeito que a gente elegeu? Vamos pensar. Claro. Né? Vamos esperar o resultado. Estou falando do prefeito porque é mais próximo aqui. A gente aqui, particularmente no Notícia, a gente acompanhou bem de perto a eleição do nosso prefeito João Dória. Mas a gente elegeu vários vereadores novos, a gente elegeu várias candidaturas novas em todas as esferas. Então, o que é esse novo na política, né? Eu acredito que o novo na política seja a gente entender de fato o que é atividade profissional. Porque ele não é um profissional no sentido profissão jornalista e advogado, mas ele tem uma atividade que ele tem que fazer enquanto legislador. O que é essa atividade do deputado? De que maneira você vai cobrá-lo? O que ele pode te prometer? O novo que você está falando, é muito importante as pessoas entenderem o que é novo. O novo não é uma pessoa nova de idade. São novas informações, são novos pensamentos. Porque e não é só novo de carinha também não, é de novo de ação, né? O que é esse novo? Eu acredito que o principal novo que a gente tem que provocar é essa participação, é saber que a nossa participação, e aí eu me envolvo nela, e você está envolvido que nos assiste, a nossa participação, o não participar da política é uma participação. Exatamente. E o novo você elegeu o seu deputado por quê? Você acompanhou
por que ele elegeu? Você guardou com você o folhetinho de campanha? Eu guardei dos meus. Você guardou o folhetinho de campanha? Você sabe que você pode pedir para ser ouvido no gabinete dele, ou por ele, ou por alguns dos assessores? Né? Você participa? Você foi alguma vez? Você foi participar das assembleias de alguma forma do teu sindicato? Você reclama do teu sindicato, mas você participou de alguma assembleia da tua categoria? É um teu direito participar. Eu diria que é dever. Né? Então, assim, o que é esse novo que a gente espera na política, né? Vamos conversar mais sobre saúde e segurança do trabalho. Tomara que, diferente do que o Marquinhos falou, vou falar uma outra coisa, né? Não vou pedir licença esse mentor. Né? É óbvio que um guarda-chuva não pode abrigar de tudo. Né? Cada um, se você não viveu na pele alguma coisa, fica difícil você defendê-la. Mas aqueles que já estão aí eleitos podem ouvir sim quem já tem experiência na área de saúde e segurança do trabalho e fazer a diferença. E aqueles que vão ser eleitos, e a gente, são algumas vertentes que a gente, enquanto notícia, sonha que, independente do partido e da bandeira, todos abracem. Então, a saúde e segurança do trabalho é uma, a educação financeira é outra, porque nós somos um país onde a educação financeira, infelizmente, é elitizada, e eu que estou envolvida com a ABFIN, Associação Brasileira de Educadores Financeiros, a gente sempre defende a deselitização da educação financeira. E a outra é a questão da diversidade. Nós vivemos num país laico em termos de religião, nós vivemos num país que abriga povos de todo o planeta. A gente tem gente a dizer que a gente é brasileiro? O índio é brasileiro. Sem dúvida. Né? A gente já é tudo fruto dessa mistura de vários povos, então a gente é um país que abriga pessoas de todos os povos. E a gente tem que tratar com respeito a questão da diversidade, né? O negro, a mulher, o imigrante. Então, que em todos os candidatos a deputado estadual, ou deputado federal, ou senador, ou governador, que em todas essas candidaturas se tenham essas frentes com bastante, essa frente impregnada, independente de vocês não viverem a cultura do dia a dia do prevencionismo, mas o que a gente deseja enquanto informação, enquanto notícia, é que todos vocês estejam abertos a conversar com essas três frentes. Você sabe que não pode. Porque quando a gente fala, ainda esqueci da educação, né? A educação. A saúde, eu estou incluindo aqui na saúde e segurança do trabalho, né? A educação financeira, porque não adianta você ter o recurso, não saber como utilizar o recurso, como viver do seu recurso, porque tem pessoas que ganham 15 mil por mês e não conseguem viver. E tem pessoas que ganham um salário e conseguem viver. Por quê? Tem a questão da educação financeira também nesse processo. E a questão do respeito à diversidade como um todo. Então, vamos entender como é que funciona essas candidaturas, o que é esperar de um candidato, para que a gente não ouça as propostas e fique no vazio. E mais, conscientizar enquanto notícia para o trabalho, eu acho que esse é o papel da notícia, Marquinhos, de que o dizer que não vou votar, que vou votar nulo, que não participo, que não me misturo, você está participando. Faça a sua Isso parte, é política também. É o teu direito enquanto cidadão. É o teu direito enquanto cidadão. Mas quando você também elege um e vota, você só eleger e esquecer que votou no fulano de tal lá, também não é. Tem que participar. Será que ele está cumprindo? Será que ele não está? Manda e-mail para ele. Imagina, a partir do momento que a caixa postal do deputado que você elegeu, do vereador que você elegeu, do político que você elegeu, ela chover, a gente tem as redes sociais, hoje todos eles têm rede social, como a gente tem aqui a notícia. A partir do momento que chover mensagem para ele o ano inteiro, que você tá vendo que ele não fez, que na próxima ele não estará lá, eu tenho certeza que as coisas começam a mudar. Agradecimento ao Marquinhos mais uma vez, a toda a nossa equipe, ao Facebook em especial, a gente está em outras redes sociais, mas porque o Facebook é essa ferramenta maravilhosa de comunicação que nos deixa aí essa possibilidade de entrar ao vivo e interagir com vocês. E a Deus Pai Todo-Poderoso, que a gente possa continuar sendo um instrumento de comunicação, estar aqui à frente dessa ferramenta levando informações que transformem. Tchau!